3. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Bom dia, meus amigos, minhas amigas queridas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, a luz da Méssiva, da colheita. Hoje vamos vibrando saúde desde o início do programa a todos os nossos familiares e amigos que estejam precisando, pedindo desde já as graças do Senhor, para que essa nossa hora que passaremos juntos sirva para nós aprendermos, para nós termos força para colocar em prática, não é mesmo? Então vamos começar com a leitura inicial, tirada do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, e hoje é um título muito legal. As Testemunhas. É retirado da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Eu acho linda essa passagem de Paulo. Vamos ver o que Emmanuel nos explica. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Então, isso aqui que Paulo falou merece uma consideração especial para todos nós que somos aprendizes do Evangelho. Então, o que ele fala? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Vamos entender isso. Cada existência humana é sempre um valioso dia de luta, generoso degrau de ascensão infinita. Olha a importância do dia a dia nas nossas vidas, né? Se ao nós acordarmos, nós lembrarmos que esse dia é um degrauzinho a mais para nós chegarmos à sese, que nós todos chegaremos lá a ser espíritos puros, a gente já começa o dia tentando dar o melhor, né? Então, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada de enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do nosso quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que observam nos diferentes ângulos da vida dos altiplanos da espiritualidade superior. Então, aqui, Emmanuel já nos explica que nós estamos cercados por espíritos, benfeitores, amigos espirituais. Vamos mais para frente. Em toda parte da terra, o discípulo respira
rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos, anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo. Ninguém está aqui só por estar aqui. Nós não estamos aqui, gente, só para acordar, tomar banho, tomar café, fazer alguma coisa, depois fazer almoço, almoçar. Nós não estamos aqui só para isso. Seria muito pouco a nossa passagem pela vida só para fazer isso. Então, olha só, ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com base no amor e na justiça, tudo por obra do Senhor. Antes da reencarnação, olha que explicação linda que Emmanuel vai nos dar. Antes da explicação, antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhes dizem respeito. Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades na luta redentora. Então, aqui, o que Emmanuel nos fala? Antes da reencarnação. Então, meus amigos, depois que a morte do nosso corpo físico deixa esse corpo aqui na Terra, nosso espírito sai livre e volta para o mundo verdadeiro, da onde todos nós viemos, do mundo espiritual, a nossa verdadeira morada. E lá nós vamos aprendendo e nós vamos percebendo as coisas que nos equivocamos aqui quando estávamos na Terra, o que precisamos melhorar. Aí a gente pede para que numa próxima reencarnação nós tenhamos possibilidades de acertar aquilo que erramos, de pagar aquilo que ficamos devendo, não é mesmo? E pagar o que ficamos devendo não é no sentido do dinheiro, né? Pagar. Às vezes a pessoa nos ofereceu, né, tanto amor, tanta compaixão, nos ajudou nas horas extremas e a gente nem tchuiu, nem liga. Opa, então está na hora de eu pagar toda aquela benfeitoria que eu recebi, não é mesmo? Se eu tive um filho e não criei bem esse filho, não dando as orientações que toda mãe precisa dar para esse filho, e se esse filho se perdeu por minha culpa, porque às vezes o filho se perde sem culpa da gente, mas e se eu deixei de ensinar as coisas principais da vida? Aí eu vou ter oportunidade, vou pedir para os generosos benfeitores que numa próxima encarnação eu tenha condições de voltar com aquele espírito, seja em qual situação for, e acolher aquele espírito como ele deve ser acolhido. Então isso é a bondade divina, nos dando a possibilidade das várias e várias reencarnações, até nosso espírito se tornar puro, quando não precisaremos mais reencarnar. Então, olha só, esses irmãos educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Olha só, então aqueles espíritos que no nosso planejamento reencarnatório estavam lá atendendo às nossas necessidades, né? Eles passam a nos acompanhar perante a vida. São aquilo que a gente fala de espíritos amigos, anjos guardiães. Então, olha só, esses irmãos educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, né, de nós, enquanto perdura nova tarefa, e lhe falam sem palavras, olha só, nos refolhos da consciência, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. É que às vezes a gente ainda é tão recalcitrante no erro que a gente faz o errado, né? Mas
temos o nosso livre-arbítrio, estamos aprendendo, né? Teremos oportunidade de fazer o certo, né? Então, esses espíritos amigos nos falam sem palavras, nos refolhos da nossa consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos, parentes consanguíneos no mundo, são protagonistas do nosso drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados na luta, no dia de hoje. E não te esqueças de que te acompanham em espíritos cheios de preocupação e amor. Olha só. Então, essa passagem eu acho tão bonita, gente, porque ela nos confirma que nós nunca estamos sozinhos na nossa caminhada. Por mais árdua que seja, às vezes, nós não estamos sozinhos. Nunca, nunca, nunca. Sempre estamos amparados por espíritos, por benfeitores bons. Não é mesmo? Por isso que o nosso pensamento e as nossas atitudes têm que ser no bem. Porque do jeito que estamos cercados por essa nuvem de testemunhas do bem, também estamos cercados por nuvens de testemunhas do mal, não é? Então, que mérito será que nós teríamos se só tivéssemos testemunhas do bem? Não é? Então, vai do nosso pensamento, da nossa vibração. Se eu estou vibrando no bem, no bom, no belo, eu vou atrair essa nuvem de testemunhas do bem. Agora, se eu penso em raiva, em vingança, em fofoca, isso tudo, eu vou atrair quem? Essa nuvem de espíritos ainda ignorantes, igual nós. Né? Então, passado essa primeira mensagem, olha só que beleza. Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo do livro Luz Imperecível, que é o estudo do Evangelho do Novo Testamento à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje é um título totalmente diferente, mas vocês vão ver que sempre vocês escutam isso no Evangelho. É retirado do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, que tem por título Filho do Homem. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então aqui já vamos entender essa parte. Jesus, muitas vezes, ele se relacionava a Deus como o meu Pai. E às vezes ele falava do homem, né? Então, Jesus está chegando com os seus discípulos lá em Cesareia, numa cidadezinha que chama Cesareia de Filipe, e ele perguntou assim para os discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então ele está perguntando, né? Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Vamos ver. Então agora nós vamos entender parte por parte. E chegando Jesus, o verbo no gerúndio, chegando, define um eterno presente. Então Jesus está chegando hoje também. Jesus não chegou só há 2000 anos atrás, lá em Cesareia de Filipe, como nessa passagem. Jesus está chegando hoje também. E chegando, então, um eterno presente. Então, a chegada de Jesus é um eterno presente em nossas vidas, né? Tanto que tem dias, parece que a gente acorda com uma saudade de Jesus, né? Uma saudade maior. Aí a gente lê o Evangelho, vê passagens da vida dele, assiste aquela série da Netflix, The Chosen, né? Tão legal, e a gente mata um pouquinho de saudade de Jesus. Então, ó,
O verbo no gerúndio define o eterno presente. Jesus chegando evidencia a sua condição de mestre. Mestre e Senhor, organizador e administrador da terra. Então, meus amigos, a terra não está à deriva. Tem um organizador, e foi quem estava com Deus junto na formação deste planeta, e que hoje em dia quem governa esse planeta é Jesus. Então, organizador e administrador da terra. Caminho, verdade e vida. Modelo para a humanidade. Amigo e médico constante. Então, Jesus está chegando. Então, Jesus é tudo isso, amigo, é um médico, porque ele cura as nossas dores espirituais. É o amigo, aquele que não nos deixa sozinho em nenhum momento. É aquele que nos pega no colo quando a gente não consegue mais nem se arrastar, ele leva a gente no colo. É ele que passa pelas nossas noites turbulentas de desespero. É ele que está chegando. Então, e chegando Jesus é isso. Lembrar que Jesus está sempre chegando na nossa vida. Como nosso modelo. Quando a gente tem dúvida, o que eu devo fazer? É só a gente lembrar como é que será que Jesus faria. Ele não é nosso modelo, não é nosso guia. Então, a próxima parte dessa frase, e chegando Jesus agora é as partes de Cesareia de Felipe. Felipe ou Felipe está escrito no Evangelho, tanto faz. Era um lugar tranquilo e retirado, aos pés do Monte Hermon. Esse Monte Hermon é tão famoso no Evangelho, é onde Jesus faz um lindo menção a esse Monte Hermon, está no Salmo 133, se eu não me engano. É muito lindo que fala sobre esse monte. Então, Cesareia de Filipe, lugar tranquilo e retirado, aos pés do Monte Hermon, ao norte da Palestina, e aqui a gente para e fala Palestina, onde Jesus passou. E olha hoje o que está acontecendo na Palestina. O genocídio que acontece na Palestina. Que nós não podemos achar que já é normal isso estar na televisão todo dia. Não é normal. Não é normal. Então, ao norte da Palestina, cidade ampliada e embelezada em honra de Tibério César, por Felipe, tetrarca da Utureia, está falando dos governantes daquela época, localizada na cabeceira do Rio Jordão. Então já dá para a gente saber onde ficava Cesareia de Filipe, né? A gente imagina o Rio Jordão lá no norte da Palestina, e aí lá nas bases do Monte Hermon. Tinha esse nome, Cesareia, para distinguir de Cesareia Marítima. Então, por isso que falava Cesareia de Filipe, que não era na beira do lago de Genezaré, mas sim era Cesareia de Filipe. Né? Por estar distante, se afigurava como lugar ideal a que cada um pudesse se manifestar de modo autêntico, sem influências do meio. Então, olha só, quando, por exemplo, nós vamos viajar para um lugar que nós nunca fomos, a gente não se sente mais autêntico? A gente, nossa, né? Ali ninguém conhece a gente, então a gente se sente mais autêntico, a gente pode dar risada alta, a gente está de férias mesmo, passeando, está com os amigos ou familiares da gente, passeando. Então a gente é mais autêntico, num local mais longe. Aqui na cidade a gente tem mais regras, né? Então, quando é que a gente está passeando, a gente não vai de sapato de salto, a gente vai de sandália baiana, não é não? Então a gente está autêntico, né? Então é assim, Cesareia de Filipe era esse tipo de lugar.
era um lugar ideal a que cada um pudesse se manifestar de modo autêntico, sem influências do meio. Ainda hoje, quando diminui um pouco o poder das atrações exteriores, com mais naturalidade expressamos os nossos reais sentimentos, não é? É aquele lugar que a gente é autêntico, que a gente não precisa passar nada no rosto, não precisa se maquiar, não precisa botar roupa chique, não, a gente vai de bermuda e camisetão, mesmo chinela havaiana, mais autêntico, né? E a gente expressa os nossos sentimentos, né? A gente expressa os nossos sentimentos. E aqui eu estava lembrando, né? Um dia, muitos anos atrás já, quando vieram minhas queridas primas aqui em Natal, Regina Célia e Nega, que nós somos com Romão e Paz, dois amigos queridos, nós fomos na praia de Genipabu. E nós subimos aquelas dunas e ficamos lá vendo o pôr do sol, tudo muito chinelo, gostoso, expressando os nossos sentimentos de ver aquele pôr do sol naquela duna, de estarmos juntos, unidos, tão gostoso. Então, olha só, a chegada dele, de Jesus, às portas de Cesareia de Filipe, ainda se faz no plano pessoal. Então, né, Jesus não perguntou para os discípulos, quem dizem que eu sou? Né? Quem diz que é o Filho do Homem? Aí, olha só, ainda se faz no plano pessoal quando a sua bondade nos leva aos terrenos da meditação e da autoanálise, favorecendo a reflexão acerca de sua verdadeira identidade. Então, às vezes a gente não, quando a gente está orando, às vezes a gente não pensa que figura é essa que foi Jesus, que passou aqui por essa terra por tão pouco tempo, que nós conhecemos só 3, 4 anos da sua existência. Essa o Evangelho não nos conta, né? Mas que homem foi esse, né? Que teve uma passagem tão curta, mas tão importante, que ele separou as eras da humanidade. É antes de Jesus e depois de Jesus. Os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias que veio do Criador, eles não acreditam, mas eles falam assim, mesmo não acreditando que Jesus é o Filho do Homem, nós temos que assinar o cheque hoje como 2025, não no ano 4000 e pouco, porque os judeus não mudaram, né, a data do antes e depois de Cristo, né? Então eles não podem assinar o cheque no ano 4000 e pouco, que é o deles. Eles têm que assinar o cheque no depois do Cristo. Então eles falam, eles reconhecem a importância de Jesus, porque até para assinar um cheque tem que ser depois de Jesus. Olha que incrível, né? Então, gente, quantas vezes a gente não está orando e a gente fica refletindo, né? Que figura é essa que foi Jesus? Que mudou a humanidade. Que a nós nos muda diariamente. Quanto mais a gente conhece ele, mais a gente se modifica. Então já entendemos, e chegando Jesus, é que Jesus está chegando sempre, as partes de Cesareia e Felipe. Então, quantas vezes nós perguntamos, né? Que homem foi esse? Deus manda o seu filho. Sabemos que Deus é uma inteligência suprema, que não é, né? Não é, Deus não existiu de carne e osso, mas é uma inteligência suprema que manda o seu filho. Quantas vezes a gente não pensa nisso como um mistério? E aí, na próxima parte da frase, interrogou os seus discípulos dizendo, na pergunta, temos uma aferição do aproveitamento dos seus, ou seja, dele, Jesus. Devemos estar atentos para ver se
é a ele que estamos seguindo. Olha só. Porque o que quer dizer discípulo? Discípulo quer dizer aprendiz, né? Aprendiz. Então, os discípulos, eles eram discípulos até Jesus convocá-los ali na última ceia, e aí eles viraram apóstolos do Cristo. Até então, eles eram discípulos. Nós somos discípulos, somos aprendizes, né? Então, ó, devemos estar atentos para ver se é a ele, se é a Jesus que estamos seguindo. Discípulo é o aprendiz. Só há mestre onde existem discípulos. Por sua vez, o discípulo precisa conscientizar-se da sua carência, da sua necessidade que tem de ter um mestre. Para os queridos e as queridas aqui que foram professores, né? Puxa, o que é que o aluno vai procurar na escola? O mestre, para que possa lhe ensinar. E é nós, gente. O que é que nós vamos procurar em Jesus? Uma maneira de aprendermos a caminhar como ele ensinou a caminhar. Então, olha só. Por sua vez, o discípulo precisa conscientizar-se de sua carência, da necessidade que tem do mestre e agir com humildade e prudência em todas as situações. Porque nós sabemos bem pouco ainda, não é mesmo? Interrogando os discípulos, quando Jesus perguntou quem dizem os homens ser o Filho do Homem, interrogando os discípulos, Jesus dava a entender que eles deveriam ser observadores e andar bem informados. Isso daqui é para nós, gente. Então, nós não podemos andar na vida, na minha terra usa muito uma expressão, como quem vai para as guabiras. Andar por... Não, nós temos que andar atentos. Atentos a quê? Puxa, temos que estar bem informados. Nós não estamos aqui para seguir o mestre? Se estamos aqui para seguir o mestre, nós temos que estar bem informados. Por isso que a gente está aqui todo sábado de manhã, por isso que todo dia a gente pega um pedacinho do Novo Testamento, de algum livro edificante para ler, para estarmos bem informados, para não termos aquela fé fanática que só reitera e não pensa no que está falando. Temos que ter essa fé raciocinada. Então, para isso, nós precisamos estar bem informados. É o que nos sugere a codificação espírita, elegendo a fé raciocinada, o conhecimento daqueles padrões que favoreçam a plena avaliação da nossa posição dentro da evolução. Isso eu acho bonito no Espiritismo. O Espiritismo, ele nos dá uma base para nós darmos um mergulho para dentro de nós e falarmos assim, em que fase da evolução eu estou? No Livro dos Espíritos nos explica que nós somos espíritos de terceira classe ainda. Nossos anjos da guarda são espíritos já de segunda. Então, nós temos muito que caminhar ainda. Muito. Então, a gente tem que ter essa consciência de que somos seres perfectíveis. Não somos perfeitos ainda, mas chegaremos à perfeição. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque se a gente não fizer a nossa parte, quem vai fazer? Né? O professor faz de tudo para o aluno passar de ano, mas quem passa de ano é o aluno que estuda. Se o aluno não estudar, não fazer dever, lição de casa, a gente não passa, não. Mesma coisa com a gente. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele nos dá quantas oportunidades nós precisarmos. Problema nosso se nós perdermos 1, 2, 3 encarnações sem fazer nada, sem subir um degrauzinho na vida. O problema é nosso. Deus nos ama de igual maneira e vai nos esperar, porque um dia chegaremos à perfeição e Ele estará lá, esperando. Então, olha só,
Então, essa análise proporciona também meios de respeitando o grau de progresso em que cada criatura se situa, mantermos viva a necessidade de melhorarmos-nos no conhecimento e aplicação dos seus ensinos. Às vezes, hoje em dia, a gente fala assim, meu Deus, por que eu tive que aprender aquelas coisas de matemática, seno, cosseno, né? A gente acha que a gente não aplica. Mas em qualquer momento nós estamos aplicando aqueles conceitos sem estar fazendo aquelas regrinhas. Então, é isso que importa. Nós aprendemos para aplicar. Se aprendermos só para angariar conhecimento, de que adianta uma cabeça cheia de conhecimento e as mãos vazias de fazer o bem para o próximo? De nada. Então, nós que procuramos ser discípulos de Jesus, como temos agido? Aqui fica uma interrogação para nós. Essa semana a gente pode pensar, como é que eu tenho agido, né? Aí, agora vem a pergunta, quem dizem os homens? Né? Quem dizem os homens que eu sou? Quem se relaciona com pessoa? Quem? Não é o quê, né? Porque olha a diferença, gente. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o quê? Qual é a primeira pergunta? A pergunta é assim, que é Deus? Não fala quem. Não é um Deus antropomórfico. Não. Que é Deus? E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pronto. Que é Deus. Agora, aqui, quando fala quem é uma pessoa. Então, quem se relaciona com pessoa? Quem Jesus é na visão da humanidade? É isso que Jesus perguntou para os discípulos dele. Na ótica particular de cada um, quem Jesus é? Discutir, por exemplo, a constituição do corpo de Jesus, o seu nascimento ou a sua forma de ensinar é voltar a nossa atenção para o que e não para quem. O que aqui é transitório, que nem o que. O que eu fiz da minha vida profissional é transitório, minha vida profissional. Agora, quem eu fui nessa encarnação é comigo mesmo, e não é transitório. Então, olha só, o quem é eterno. Para alcançar o âmago do pensamento subjetivo dos discípulos, o mestre indaga deles quanto aos conceitos sobre ele, que sobre ele emitiam os homens. Então Jesus queria saber o que a população de Cesareia de Filipe achava. Quem era Jesus? Era isso que Jesus queria saber. Então, é o método seguro que o mestre elege, pelo qual, partindo do exame global ou genérico, a criatura atinge o específico ou pessoal, podendo avaliar o alcance de suas metas nos terrenos da imortalidade. Então, quando a gente vê isso, a gente pode pensar assim, vamos pôr na questão de Deus. Como é que a gente não pode, né, entender Deus, mas a gente reconhece Deus nas suas obras, né? A gente olha uma flor e fala, meu Deus, coisa maravilhosa, obra de quem? Deus. A gente olha um animal, tem aquele animalzinho que a gente fala, meu Deus, obra de Deus. A gente vê uma montanha, obra de quem? Coisa linda. A gente olha para esse mar, gente, e aqui eu olho para o mar assim, eu penso assim, nossa, saber que lá do outro lado da África, né? Aqui
que é o ponto mais próximo da África, o Rio Grande do Norte é o ponto mais próximo da África. A gente pensa, nossa, essa imensidão de água, do outro lado ainda tem a África, né? Local dos nossos ancestrais, no povo. E aí, olha só. Então, esse método é um método seguro que o mestre elege, pelo qual, partindo-se do exame global ou genérico, a criatura atinge o específico ou pessoal, podendo avaliar o alcance de suas metas nos terrenos da imortalidade. Então, quando a gente dá esse mergulho e procura saber em que estágio a gente está, é legal por isso. A gente vai ver, e as minhas metas? Na vida toda a gente tem metas, né? Quando a gente, antes de aposentar no serviço, a gente tem metas. Na casa da gente, a gente tem metas também, né? Até tal hora, mais ou menos, eu faço isso. 11 horas tem que começar o almoço, né? Tudo tem metas. Tudo tem metas. Ah, eu lavo o quintal todo dia, a varanda todo dia? Não, eu lavo a varanda uma vez por semana. É meta. Então, meta. Tudo na vida tem meta. E espiritual? Será que nós nunca paramos para pensar em fazer uma nossa meta? Se eu sei que eu sou espírito de terceira classe, categoria, eu não posso ter por meta passar para a segunda? Né? Então, olha só. Então, esse método é um método seguro, que dá uns mergulhos para dentro da gente e se perceber. E por fim da frase, quem disse os homens ser o filho do homem? Jesus sempre dizia, de vez em quando ele diz, filho do homem. A expressão filho do homem é comum no Evangelho, participando da ascendência divina de Jesus como filho de Deus. Ele, como filho do homem, também mostra sua identificação com os processos de aprendizado dos seres. Então, Jesus não se colocou num nível mais alto. Ele se colocou também como aprendiz. Porque, na realidade, quando o professor se coloca lá num patamar em cima, fica mais difícil para o aluno aprender. Agora, quando o professor se torna mais assim, né, amigável, parece que a gente aprende mais. Filho representa o resultado, a consequência. O filho do homem é, portanto, produto da evolução humana. O super-homem, o homem por excelência, que amadurecendo seus potenciais, penetra nas linhas de assimilação das revelações espirituais. Olha só. Então, nós estamos caminhando para isso, meus irmãos, para cada vez entender mais, assimilar mais as revelações espirituais que nos chegam. Jesus fala em certa feita, e também no Antigo Testamento os profetas falam que haverá dia que até as pedras falarão. Para a gente entender no sentido figurativo, que às vezes haverá dias em que as crianças profetizarão, né? Então as pedras, até as pedras falarão. O que é? É que a nossa sensibilidade vai ser tamanha que a gente pode chegar a igual certos níveis de monges japoneses ou lá do Tibete, que eles sentam e ficam fazendo meditação, olhando para uma pedra, esperando ela crescer. Imagina, gente. Né? Para a gente ver como a meditação é uma coisa poderosa. Então, olha só. Ajustando-se à sintonia ideal, sintonia, ó, vibração, sintonia ideal, pela utilização de suas reservas do subconsciente, liga-se assim diretamente a fontes inesgotáveis da vida maior. Por que fala do nosso subconsciente? Porque todos nós, desde que nascemos, gente, nós temos tipo uma reverência para algo ou alguém, né, como se achava. Puxa, criou alguém,
cientistas, né, falam o Big Bang foi uma, né, o Big Bang, uma faísca, tá certo? Mas quem que é que virou a chave, não é? Então vejam só, evolução humana já realizada a caminho da angelitude. Então tem uma música na doutrina espírita que ele fala bonitinho, fala assim, um dia todos nós seremos anjos, a caminho da angelitude. Angelitude é o quê? Espírito superior, né? Algo que nos é possível efetivar, algo que nos é possível efetivar, dependendo apenas da nossa determinação. Eita, é só com a gente, não adianta que isso a gente não terceiriza. A gente pode tentar terceirizar qualquer coisa, mas a determinação em sermos espíritos puros depende de nós. Olha, dependendo da determinação, da boa vontade e perseverança, porque Jesus é o modelo. Pensa comigo, gente. Então, está em nossas mãos. Modelo nós temos, Jesus, né? E está em nossas mãos, nos melhorarmos a cada dia. E aí lembra lá daquela primeira leitura que fizemos, se a gente imaginar logo cedo, né? Puxa, é mais um dia para a gente chegar à perfeição. Olha que beleza. Nós vamos fazer desse dia ser o melhor, gente. Porque se nós ficarmos dando chilique e explodindo, a gente sabe que essa perfeição vai demorar para chegar, né? Então a gente vai aprendendo a caminhar, né? Com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Às vezes eu penso que a gente só veio aqui para essa terra para aprender a ter paciência. Pode ser. Né? Vai que a gente foi muito estourado nas outras encarnações. Então a gente vem agora, recebendo as provas da vida, para quê? Para que nós aprendamos a ter paciência e entendermos que não estamos sozinhos nessa jornada. Temos uma multidão de espíritos nos testemunhando. Olha que legal. Então agora, meus irmãos, vamos fazer a leitura de Jesus no Lar, um livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio, e diz assim, o incentivo santo. Lembrando que aqueles primeiros evangelhos que Jesus fazia lá na casa de quem? Simão Pedro. Os cachorros, gente. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Simão Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre. Então, aquele dia, Tadeu estava, puxa, ele já sabia, ele estava andando com o mestre, ele ainda escorregava nas fraquezas, e ele estava irritado com ele mesmo, e ele clamou ao mestre. Como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Quem de nós, às vezes, não pensou isso? Às vezes, antes de começar aqui o programa, eu penso também nisso, gente. Né? Com que títulos eu vou transmitir o bem se eu ainda me encontro, às vezes, arraigado no mal? Como exaltar a espiritualidade divina se eu ainda me sinto, às vezes, animalizada? Me pergunto, gente. Me pergunto. E aquele dia, Tadeu estava no limite com ele mesmo. O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão da amargura com que sublinhava as palavras. E olha só, gente, é isso mesmo.
quando eu também, como discípulo de Jesus, e nós todos somos, eu me pergunto isso, não é que eu estou desesperada, não, nem estou desanimada de jeito nenhum, mas é exatamente isso, é porque eu amo tanto Jesus, quero tanto seguir os passos dele, que eu me pergunto, né, será que eu posso fazer isso, Jesus? Se eu ainda não sou um espírito puro, né? Então, olha, não era por desespero nem por desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão da amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, como Jesus não ia entender, né? Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescentemente. E aí lá vem a história, né? Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios. Então, naquela época, né, se vendiam muito esses remédios que eram fabricados, essas poções que curava desde uma unha, né, até um tumor no cérebro. Então, ele era um vendedor de remédios e ele tinha se consagrado à verdade. E aí, ele transportava ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumentinho caprichoso. O jumento é um bicho caprichoso, inconstante. O que o cavalo tem aquela postura assim elegante e aprende logo as coisas, o jumentinho é mais difícil, gente. Refletindo sobre os defeitos que se via portador, então, né, ele vendia remédio e né, montado num jumentinho, e ele ia refletindo nisso, sobre os defeitos dos quais ele ainda se via portador. E ele começou a se entristecer profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima que ainda tinha, e se fez mudo. Atendia às obrigações de de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes da inteligência e inspiração. Então, esse mercador, ele vendia remédio, mas ao ele vender remédio, ele também falava de Deus, dava bom ânimo para as almas das pessoas, mas aí depois que ele se sentiu muito impuro para falar de Deus e ficou mudo, ele só vendia o remédio. E as pessoas começaram a sentir falta da palavra que ele levava para elas. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, porque o Senhor tinha lhe convocado ao desempenho da tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Olha só, em vez da gente ficar se culpando, eu sou um coitado, eu sou uma pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo. Vamos pedir para Deus orientação? Se a gente ficar quietinho, ali pede para o anjo da guarda, meu anjo da guarda, fazer que amanhã cedo eu tenha claridade dessa coisa que eu estou questionando, com toda certeza, nós vamos ter. Aí, olha só, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou então que um anjo, um espírito, vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando voluntarioso jumentinho, vergado ao peso de preciosa carga de remédios, em verdejante caminho,
quando o emissário divino o interpelou. Então ele sonhou que ele estava num caminho muito verde, né, no jumentinho dele, e um emissário divino o interpelou. Com bondade, em seguida as saudações habituais. Então, ó, o anjo chegou e falou: oh, meu amigo, tudo bem? Como vai você, né? E aí o anjo pergunta para ele assim: meu amigo, sabes quantos coices você deferiu hoje? Não, meu amigo, sabe quantos coices deferiu hoje este animal? Então o anjo perguntou se sabia quantos coices aquele jumentinho tinha dado hoje. E o vendedor de remédio falou: muitíssimo. Aí, quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Perguntou o sorridente enviado de Deus. Quantas vezes terá insultado o asseio da tua casa e horneado despropositamente? Então o anjo perguntou assim: quantas vezes? Quantas vezes esse jumentinho insultou o asseio da sua casa, né? Quantas vezes ele tinha acabado de limpar a estrebaria lá e o jumentinho, pronto, sujou de novo. E aí, e porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, né, o vendedor de remédio ficou assim meio bobo com essa pergunta, né? O anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribui esperança, saúde e alegria. Então, o jumentinho fazia as necessidades dele onde não precisava, porque ele é jumentinho, ele não sabe o que tem que fazer, aonde tem que fazer. Ele dava coisa, às vezes, no homem lá da estrebaria, mas ele era, ó, um ajudante em tanto, porque ele, além de carregar o vendedor de remédio, carregava toda aquela carga de remédio, e fitando os olhos lúcidos do pregador desalentado, rematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Olha, Jesus era demais, né? Para explicar para a gente. Né? Volta à missão luminosa que abandonastes, e se te não é possível, por agora, servir ao nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição de animal valioso e útil. Pronto, gente. Nas bênçãos do serviço será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade, olha que legal, nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas teu rústico e prestimoso auxiliar. Veja a lição. Então, olha só, né? Se nós, mesmo imperfeitos do jeito que somos, continuemos a dar bons exemplos, porque nós não precisamos sair com o livro e ficar pregando na praça pública. Nós precisamos ser exemplo daquilo que Cristo nos ensinou. Não julgar, não apedrejar, né? Não ter preconceito, fazer o bem ao outro o máximo que pudermos, não ficarmos com mágoa do nosso irmão, reconcilie-se com teu irmão enquanto estás a caminho. Isso é irmão, irmão de sangue, irmão, como a gente chama os nossos amigos queridos, né? Então, olha só, então, ó, não paremos, gente, porque o que acontece? Os mensageiros de Deus nos reconhecem quando estamos a trabalho do bem. É o que importa, gente. Não importa ainda em que estágio eu sou. Nesse estágio aqui, ninguém é santo, não, gente. Todos nós damos as nossas escorregadas, as nossas esparrelas, claro.
mas estamos a caminho. E lá falou o quê? Que nós temos, por nossa vontade, por nossa determinação, que chegaremos lá em cima. Então, meus amigos, continuemos fazendo bem, mesmo sabendo que ainda somos imperfeitos, mas somos seres perfectíveis. Deus nos criou seres perceptíveis. Um dia seremos espíritos puros. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo. Ele estava sonhando, né? E aí ele viu-se novamente no corpo acordado e agora feliz em razão da resposta que o alto tinha mandado para ele, começou a reajustar a sua conduta que estava errada, de ficar mudo. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. Então, né, Tadeu, né, que estava irritado com ele mesmo, Tadeu olhou para o mestre, querendo dizer, deu aquele olhar amoroso para o mestre, falou, não, mestre, era tudo que eu precisava escutar hoje, né? Então, surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar e Jesus, transcorrido alguns minutos, aquela bela método pedagógico de Jesus, ele falava, esperava um pouquinho, e esperando alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, Jesus conclui: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Não tem outro jeito, gente, da gente chegar. Não adianta gastar o joelho na igreja, no centro espírita, nos nossos tempos. Não adianta. O trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Por meio dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira de lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presos ao charco, à lama. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, aproximava-se de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Ai, que inveja de Tadeu, né? Beijar a mão de Jesus, pode. Agora bateu aquela inveja, sabe, inveja santa? Ai, gente, que linda lição, né? Então, estou eu aqui cheia de bom ânimo, né? Porque já sei que imperfeita do jeito que eu sou ainda, mas estou a caminho do bem, pronto. E Deus nos encontrará sempre no trabalho para o outro. Isso que é importante. E o outro, quando a gente fala o outro, gente, pode ser o outro gente, pode ser o outro animal, muita gente que faz o bem para animais, né? Ah, não posso ter um abrigo de animal, mas eu posso comprar um saco de ração e levar lá, não é não? Posso tratar bem aqueles que eu adotei, não é não? E assim, tanto jeito tem de fazer o bem, gente. Sempre, Deus está sempre atento, né? Eles só nos querem filhos felizes e perfeitos. Um dia chegaremos à perfeição. Então, antes de fazer a oração do Pai Nosso, hoje falamos tanto de Deus, quero desejar para vocês todos um final de semana feliz, muita saúde para nossa mãe, para toda a família, que as nossas preces acompanhem sempre todos que necessitam de bons frutos, boas vibrações. Então, e que amanhã, que é o início da semana, nós consigamos refletir também o que refletimos um pouquinho hoje e não esmorecer na caminhada, né? Que Deus nos alcança através do bem que fazemos. Então vamos lá. Esse Pai Nosso foi psicografado por Chico e ditado pelo poeta José Silvério Fontes. Pai Nosso que estás no céu, nas luzes dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu. Santificado Senhor, seja o teu nome bendito, que em todo o universo exprime, conforte, ternura e amor.
Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luz e de sofrimento. Ó Pai, evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante de nossa vida. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, e assim seja. Meus irmãos, quero convidá-los também amanhã, às 6 da tarde, nós temos o programa Refletindo com Jesus, meia horinha só, 6 horas da tarde, quem quiser, pode chegar. Tenham todos um bom dia. Nós começamos com a bateria agora recarregada, né? E que o nosso dia seja muito especial e feliz. Um abraço a todos. E Maria, o lírio de Nazaré, abençoe a todos nós, nossas famílias e amigos. Até a próxima.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.